Olá, meus amigos, aqui é a pastora Karina com vocês neste final de semana, onde nós celebramos a Páscoa, passando para desejar uma feliz Páscoa a você e a toda a sua família e também para convidá-lo a uma reflexão sobre a Sexta-feira da Paixão. Um tema muito expressivo para a nossa fé, muito importante. E se você tem esse desejo de conhecer um pouquinho mais, eu te convido a esta breve reflexão, te convido a ficar por alguns minutos nesse vídeo aqui comigo. Convido você também a acessar a Bíblia Sagrada que esteja mais próxima de você, abrindo no Evangelho, melhor dizendo, o Evangelho de João, lá no capítulo 1 e verso 29. A palavra de Deus nos diz assim, olha, no dia seguinte, João viu Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro momento em que João Batista avista o Senhor Jesus, ele já faz menção da forma como Jesus vem em sua primeira vinda, o Cordeiro de Deus, e a sua missão, levar sobre si os nossos pecados. Isaías já profetizava isso há cerca de 700 anos antes de Jesus vir. Isaías já, lá no capítulo 53 do livro de Isaías, você vai ler, todo o sacrifício vicário está profetizado ali. Você vai ver que Isaías diz, e são versos muito conhecidos, então você vai se lembrar facilmente, porque verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todas essas colocações, essas profecias você vai encontrar ali. E também a menção de que como ovelha muda ele foi levado. Ou seja, Jesus não abriu a sua boca. E João o identifica na figura do Cordeiro exatamente por isso. A sua missão na sua primeira vinda. O cordeiro, a ovelha, é um animalzinho que simboliza a pureza, a ingenuidade. Precisa do pastor, do cajado do pastor, porque senão a ovelha, ela busca perigos, ela se expõe a perigos e facilmente ela se fere. Ela não tem uma visão aguçada, Quem lida com esses animais sabe disso. E se conta também que quando a ovelha é levada para a morte, ela não abre a boca, simplesmente chora, uma lágrima desce dos olhos. E assim veio Jesus. Por quê? Porque a sua primeira vinda tinha a intenção de cumprir todo o rito da lei, o rito sacrificial, e esse seria o último, único e suficiente sacrifício, e ele foi feito. Por isso João identifica Jesus na figura do Cordeiro. E é interessante também lembrarmos, lá no Antigo Testamento, conforme diz a carta aos Hebreus, o Antigo Testamento é a sombra das coisas futuras, ou seja, toda a lei, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo, aponta para o Senhor. E lá nós vamos ver a figura do Cordeiro, especialmente no livro de Levítico, que fala sobre o sacrifício para perdão do pecado, sacrifícios em geral, A forma como o homem agia para se aproximar de Deus, estava prescrito como deveria ser ali. E depois desse vídeo, se você pegar a sua Bíblia e fizer uma leitura em Levítico capítulo 4, 5 e 6, você vai observar ali que quando um sacerdote pecava, ele deveria trazer para o sacrifício um novilho. Quando um príncipe pecava, ele deveria trazer para o sacrifício um bode. E quando qualquer pessoa do povo pecasse, ela deveria trazer um cordeiro. Isso é muito interessante, meus amados, porque o cordeiro era o animal acessível a todos. Olha o que a Bíblia já está nos dizendo desde o livro lá de Levítico. Veja, o novilho era um animal que nem todos teriam acesso. O custo é diferenciado, quem lida com isso sabe.
O bode estava designado ao príncipe, que significa que também era um animal diferenciado. Mas o cordeiro era acessível a todos, a qualquer do povo, não é? Nós temos ali outros tipos de oferta, mas o que vale nos destacar aqui hoje é essa questão. O cordeiro já era o animal destinado a qualquer do povo, não havia acepção. Por que Jesus vem como cordeiro? Porque ele vem para todos. Um dia eu o recebi em meu coração. Lá aos 18 anos de idade eu tive essa alegria de conhecer a palavra de Deus e receber Jesus em meu coração. Um dia você que está me ouvindo recebeu Jesus em seu coração. A Sexta-feira Santa anuncia sim para nós o sofrimento de Cristo, de Jesus Cristo, o sacrifício que ele fez por nós. Mas anuncia para nós um grande presente de Deus, a salvação. E você que está me ouvindo e diz assim, eu não recebi Jesus em meu coração. Eu sei que ele está comigo, Jesus sabe que eu quero que ele esteja comigo, mas eu não recebi verbalmente, né? Eu não declarei. Você poderá fazer isso ao final deste vídeo. A Bíblia diz na carta aos Romanos que com a boca, com o coração nós cremos e com a boca nós declaramos. Cada órgão tem a sua função. O coração exercita a fé e a boca declara verbalmente. Quando nós falamos de profecia, palavra profética, quando o Senhor lá em Ezequiel 37 falou com o profeta, ele diante de uma visão de um vale de ossos secos, e o Senhor disse, poderão viver esses ossos? O profeta fala, só o Senhor pode dizer, só o Senhor sabe. O Senhor vai dizer para ele então, profetiza, ó filho do homem. Sabe por quê, meus queridos? Porque o céu dos céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, a autoridade está em nossos lábios. Por isso é muito importante você tomar muito cuidado com o que você fala, com o que você profetiza, né? Porque há poder nas suas palavras. E é exatamente por isso que lá na carta aos Romanos, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer, com o coração você crê e com seus lábios você declara que recebe Jesus como seu Senhor. Por quê? Porque a palavra sai dos nossos lábios revestida de autoridade. E com isso você está dando legalidade ao céu para fazer uma grande obra na sua vida. Então, a Sexta-feira da Paixão anuncia esse grande presente de Deus para as nossas vidas. E Jesus, ele não veio como um novilho, ele não veio como um bode, porque ele não veio só para sacerdotes, ele não veio só para príncipes, ele veio para todos. O Cordeiro era acessível a todos. Jesus é acessível a você. Por isso, esse vídeo está chegando até você. Jesus te ama. Você também que um dia o recebeu como Senhor e Salvador, mas se afastou dele. E você mesmo está se autocondenando, dizendo, não, ele não vai me receber de volta, ele já me deu todas as chances. Esse vídeo está chegando a você porque Jesus te ama e ele está te chamando de volta. O Cordeiro é acessível a todos. Ele vem ao mundo para tirar pecados, diz a palavra de Deus. E como é que é isso, pastora? É automático? Simplesmente ele já tirou o pecado de todos? Não, queridos. O que ativa essa dádiva em nossa vida é o que eu acabei de te falar. João capítulo 1, versículo 12, mesmo evangelho que lemos de João, mesmo capítulo 1, vai nos dizer assim, porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia nos traz o caminho a ser percorrido. Receba Jesus em seu coração. Você recebeu Jesus, você deixou de ser criatura e tornou-se filho. As pessoas às vezes, ingenuamente por não conhecer a palavra de Deus, generalizam e dizem, não, todo mundo é filho de Deus. Veja, queridos, a palavra de Deus ensina de maneira completa
Se eu desejar conhecer de medicina, eu vou a livros de medicina, não é assim? A graduação de medicina. Se eu desejar conhecer direito, eu vou a livros de direito, graduação de direito. Se eu desejar conhecer as coisas de Deus, eu venho à palavra de Deus. De novo, aqui em nosso país, ela também é acessível a todos nós. Repito de novo, olha como Deus é generoso conosco. Nos deu o Cordeiro acessível a todos. Nos dá a palavra acessível a todos nós todos os dias. E a palavra de Deus, no que diz respeito a ser filho de Deus, está dizendo: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Que poder é esse? De usar o seu livre-arbítrio, de usar os seus lábios e declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Poder de decisão que você um dia teve em suas mãos e decidiu por Jesus. Ou que você tem hoje ouvindo essa palavra e esse vídeo, se ainda não se decidiu por ele. Hoje você tem esse poder de decisão, não é? E pode tomar essa posição, deixando o reino de Deus vir sobre sua vida, deixando Jesus entrar em seu coração. A palavra da sua acessibilidade, Jesus é acessível a todos, é tão verdadeira que lá em Apocalipse, o capítulo 5, versículo 9, vai nos dizer que ele comprou para Deus com seu sangue homens de todas as tribos, raças, línguas, povos e nação, sem acepção de pessoas. Qual é a única condição? É que o ser humano arrependa-se dos seus pecados e o receba. É que o ser humano se volte para ele. A única condição. E ele vai realizar a sua missão, como eu falava. Ele veio para tirar pecados, isso é automático? Não. Eu recebo Jesus. E quando eu o recebo, essa obra se inicia em minha vida e eu serei justificada. Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 5, salvo engano, versículo 21, porque aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Pai que nunca conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Jesus que nunca conheceu o pecado, levou sobre si os nossos pecados. O Filho executa a obra do Pai. Para quê? Para que em Cristo Jesus nós fôssemos feitos justiça de Deus. Abriu-se para nós um novo e vivo caminho pavimentado pelo sangue de Jesus que nos leva à sala do trono. Ali, na sexta-feira da paixão, uma transformação aconteceu no mundo espiritual. E os sinais foram dados no mundo físico, um grande terremoto. O véu do templo se rasga de cima a baixo, porque Jesus consuma a obra que ele veio a realizar. Veja, há um texto também muito interessante que diz respeito a essa parte da nossa reflexão. Um texto que desperta a curiosidade de muitas pessoas, não é? Quando Jesus na cruz diz assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Muitas pessoas dizem: o Pai desamparou o Filho. Por que o Pai desamparou o Filho? Na verdade, queridos, é preciso fazer uma conexão com esse versículo que eu acabo de dizer para você, que está em Coríntios. Porque aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós. Por um instante, lá na cruz, Jesus ele corporificou todo o nosso pecado. Lembra? Olha quando João anuncia a missão. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele levou sobre si, né? A palavra de Deus vai nos mostrar que nesse instante o Pai retira os seus olhos. Por quê? Porque o pecado diante da santidade de Deus, ele é fulminado, ele é eliminado. O pecado não pode se aproximar de Deus. Por que o homem não podia se aproximar do Senhor? Por causa do pecado. Tanto é verdade que Jesus corporifica, ele leva sobre si os nossos pecados, que nesse instante o Pai retira os seus olhos,
O Filho cumpre a missão, leva os pecados de todos aqueles que hão de o aceitar no futuro, não é? E nessa hora é que ele sente o que nós seres humanos sentíamos, a distância do Pai. E é tão triste que Jesus brada na cruz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. É tão triste que ele brada isso na cruz. E por conhecer esta dor, Jesus hoje intercede por nós. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque existe alguém lá no céu, Jesus, que sabe o quão triste é viver distante do Pai. Por um instante de segundo, quando Ele corporifica os nossos pecados, o Pai distancia os olhos para que a obra fosse consumada. Por isso você vai observar que já em seguida Jesus vai dizer: está consumado, pronto, está consumado, a obra está realizada. E aí abre-se um caminho, aquele abismo que dividia todo ser humano em relação ao Pai, que afastava todo ser humano do Pai. Esse abismo é vencido porque agora existe um novo e vivo caminho. Carta aos Hebreus, capítulo 10 diz isso. Existe um novo e vivo caminho que nos leva de volta à presença do Pai. Esse caminho foi pavimentado pelo sangue de Jesus. Isso é um pouco, é uma pincelada da sexta-feira da paixão. Então agora, deixando essa palavra para o seu coração, eu quero orar com você, né? Você que não teve a oportunidade de receber Jesus, vou fazer uma primeira oração, dando a você algumas palavras, as quais você vai repetir aí onde você estiver, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. Em seguida, orando e rogando a bênção de Deus sobre esse ato que você vai fazer. E também agradecendo pela vida de todos vocês que estão acompanhando esse vídeo e que receberam Jesus no coração. E eu sei que a alegria, cada vez que a palavra de Deus é anunciada no nosso coração, a alegria de ter recebido Jesus se renova. E nós que já o temos como Senhor e Salvador, vamos orar com gratidão também, porque o Cordeiro veio não só para o sacerdote, não só para o príncipe, o Cordeiro veio e foi acessível a todos, ele é acessível a todos, por isso ele chegou a mim, ele chegou a você. Amém? Quero também te deixar uma pergunta aqui para vocês que estão comigo nesse vídeo. A sexta-feira da paixão, ela fala da crucificação, nós falamos brevemente aqui sobre isso. Mas temos o domingo da Páscoa que vai nos falar da ressurreição. Se você quiser que eu faça mais um vídeo nesse fim de semana falando da Páscoa, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero. Aproveita no momento que vai comentar, aperta o botãozinho aí, se inscreva no canal, ative o sininho, porque todo vídeo novo que tiver desse canal, se você está gostando, esse canal ele nasceu faz apenas alguns dias, ele é um canal novo, mas nós temos louvado a Deus porque temos muitos acessos a ele já. Então se você está gostando, aperte o sininho, você vai ser notificado dos vídeos novos também. E não se esqueça, você quer um vídeo sobre a ressurreição? Deixa o comentário aqui embaixo para mim. Eu quero. Se tiver pelo menos um comentário, eu creio que vai ter mais. Mas a gente já vai fazer esse vídeo para vocês, tá bom? Nós vamos orar agora. E compartilhe também esse vídeo, tá? Mande para pessoas que você quer que recebam Jesus, para pessoas que já receberam, mas que você quer que essas pessoas valorizem o Cordeiro, porque ele veio acessível a todos. Compartilhe também. E agora nós vamos orar. Então você que vai confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, feche os seus olhos nessa hora. Ore com a pastora dizendo assim: Senhor meu Deus, eu venho a Ti neste dia, em nome de Jesus Cristo, Senhor, confessar todos os meus pecados, reconhecer os meus pecados, arrepender-me das minhas falhas. Eu abro o meu coração e recebo a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Entra, Jesus, no meu coração, seja Senhor da minha vida e faça a obra que está no coração do Senhor, que venha sobre minha vida, o teu reino
e a tua vontade. Em teu nome, Jesus, eu oro e agradeço. Pai, eu quero interceder agora por estas vidas que recebem a Cristo como Senhor e Salvador, agradecendo ao Senhor pela palavra dada neste vídeo, por esta palavra estar chegando a este lar, a esta vida. Eu oro nesse momento, Senhor. Sela a vida desse homem, dessa mulher, do jovem, daquele que com consciência recebe esta palavra e recebe a Jesus. Espírito Santo, venha fazer a obra gloriosa e poderosa na vida dessas pessoas. No nome de Jesus Cristo, eu as entrego ao Senhor nessa hora. Meu Deus, juntamente com todos aqueles que um dia já o receberam como Senhor e Salvador, eu quero agradecer, porque o Senhor veio como um cordeiro, acessível a todos nós, e nos buscou nos lugares mais remotos, nos lugares mais sombrios, trouxe a luz da Tua Palavra às nossas vidas, Senhor, e tem feito essa grande obra maravilhosa. Quero celebrar ao Senhor e Te dar graças, porque entregaste a Tua vida na cruz do Calvário. Ninguém tomou a vida do Senhor, o Senhor a entregou, e o Senhor mesmo a tomou de volta. Por isso, Senhor, celebramos a Tua soberania, Tua onipresença, a Tua onipotência, a Tua onisciência. Celebramos, meu Deus, essa presença tão maravilhosa que é a presença do Senhor. Oro também com aqueles que estavam, oh meu Deus, distanciados, aqueles que se apartaram do rebanho um dia, estavam entregues à tristeza, pensando até mesmo que o Senhor já não iria aceitá-los. Mas eu creio que esta palavra chegou, trazendo-os de volta para os Teus braços, Jesus. Faça a Tua boa obra na vida deles também, meu Deus. Que eles retornem para o aprisco, que eles retornem para o corpo, a família do Senhor, a igreja que está na terra, para retomarem uma caminhada de bênçãos e de comunhão contigo. Nós Te louvamos neste dia, bendizemos e glorificamos o Teu nome. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus agradecemos. Amém e amém. Chegamos ao final dessa reflexão. Quero deixar um grande abraço a você e a toda a sua família. E querendo, deixa aqui embaixo o nosso combinado, que é um vídeo de Páscoa. Deixa aí, eu quero. Hoje ainda sobe para o canal também mais um vídeo sobre o Salmo 139. Estamos refletindo nele. Vocês sentiram falta dos vídeos nos últimos 2 dias, mas hoje nós vamos retomar a caminhada com a bênção de Deus. Deus assim permitindo, voltamos ainda hoje com mais um vídeo. E voltamos no domingo de Páscoa, trazendo para você um vídeo sobre a Páscoa. Um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau.